Os efeitos da meditação na nossa saúde física. Nós já falamos sobre a cognição, falamos sobre a saúde espiritual, falamos sobre a saúde mental e agora nós vamos falar sobre a saúde física, os efeitos sobre a qualidade do sono. Nós temos então evidências de que meditadores dormem melhor e um sono reparador é a chave para a saúde integral. E quem sofre de insônia e está fortemente relacionado com depressão, esse sintoma, vai saber que isso vale ouro, né? Então, as pessoas que meditam têm um impacto aí na qualidade do sono. E nós vamos ver também em meta-análises, né? Então, eu trouxe aqui o resultado de uma meta-análise em que, sim, o mindfulness, a meditação, mindfulness, tem impacto na qualidade de sono. E não só imediatamente após o tratamento, enquanto você está em treinamento de meditação, quanto as medidas que eles vão avaliar 12 meses após os protocolos de meditação. Então, os estudos treinam pessoas para meditar, meditam por um tempo e vão fazer as medidas pré e pós-meditação. Então, o que essa meta-análise mostra que não só melhora o sono enquanto a pessoa está praticando durante aquele período de 8 semanas, 12 semanas de estudo, como se a pessoa parar de meditar ou continuar meditando durante 12 meses, ela vai ter o que ela conquistou ali naquele período terapêutico, ela vai manter durante esse tempo. Isso é um dado muito importante. A meditação promove, além, então, com até relacionado à melhora do sono, a gente tem aí uma melhora do metabolismo do cortisol, então há uma redução do cortisol, há um equilíbrio do sistema autonômico, que vai ser refletido na coerência da variabilidade da frequência cardíaca. Então, a gente tem uma frequência cardíaca estabilizada, a reatividade do sistema nervoso simpático, traduzida aí por alteração da proteína enzima alfa-amilase salivar, que está reduzida em indivíduos que meditam. E nós temos também a função imunológica modulada pela meditação, em que há o aumento da resposta de anticorpos e da redução da proteína C reativa. Então, as concentrações dessa proteína estão diminuídas no sangue das pessoas que meditam. E em relação aos efeitos da meditação no mecanismo da dor. Então, o efeito analgésico da meditação. Eu vou trazer para vocês também um artigo muito interessante, numa revista muito boa, em que vai trazer padrões aqui diferentes de modulação em diferentes situações, certo? Esse estudo ele vai trazer para nós insights muito importantes em relação à intensidade e desconforto da dor. Então, eles avaliaram 4 grupos. O grupo controle, eles ficaram deitados, relaxados, numa posição de descanso, ouvindo um livro áudio. O grupo 2, que é o placebo, eles passaram um creme que as pessoas disseram que tinha ação analgésica. E o grupo da meditação mindfulness, que foi treinado para conseguir a atenção plena. Então, eles praticaram, tiveram ali um treinamento e começaram a desenvolver a questão da respiração e do desapego sensorial, aquilo que eu falei sobre o silenciar o corpo e você deixar de perceber as sensações do corpo e estar focado num alvo maior, certo? E o Shan, que são indivíduos que só foram treinados para respirar. E esses grupos, eles foram comparados, e nesses gráficos aqui a gente vai ver que há redução significativa maior na intensidade da dor. Então, esse gráfico é sobre a intensidade da dor, e nós vamos ver aqui, ó, que o grupo Mindfulness, ele apresentou uma diminuição dessa sensação, certo? Da intensidade da dor, que foi maior do que qualquer outra condição. Mas
interessante aí para quem está treinando, ainda não consegue ser um meditador, mas está no caminho. Olha que coisa ótima. A gente vê que o fato de você estar relaxado em situação de descanso, envolvido aí num foco de redução de dor, já é o suficiente para ter algum tipo de melhora em relação à intensidade da dor. Porém, a meditação ela vai se destacar nesse efeito, um efeito muito maior que vai se diferenciar das outras técnicas. Em relação ao desconforto da dor. Então, nesse modelo experimental, eles colocaram um calor irritativo na pele que simularia a sensação do desconforto da dor. E eles foram mapear esse desconforto na pele, né, que é reconhecido como dor pelo nosso cérebro, e eles mapearam assim as intensidades e o desconforto da dor. E eles viram que houve um aumento também, na verdade uma diminuição muito maior para o mindfulness, certo? Um efeito muito maior do que as outras técnicas em relação ao desconforto da dor. O que há de muito interessante nisso é que nessa figura aqui eu coloquei para vocês, porque dá para perceber, mesmo você não entendendo muito dessas figuras, dá para perceber a diferença dos padrões que apareceram após o modelo experimental. Então, a gente vê aqui que na presença do calor irritativo, né, e da meditação, quando os indivíduos meditadores passavam pelo estímulo do desconforto, eles tinham esse padrão de ativação cortical. E quando eles colocavam o calor, o desconforto, para os indivíduos que só passaram o creme, a gente tem um padrão totalmente diferente da percepção da dor. E aí, o que a gente vai entendendo? Qual que é a diferença da meditação para o Shan, né, que são os indivíduos que tiraram, e os indivíduos que passaram o creme na pele, que também tiveram, assim, uma diminuição da intensidade da dor. Mas qual que é a diferença em relação à meditação? A diferença está na via que foi acionada para a redução da dor. Então, nós vemos que o fato de você estar relaxado, de você passar um creme, vai ter um efeito, sim, que vai conseguir, de uma forma de periferia para o centro, fazer um impacto de modulação da dor. Mas a meditação, ela tem a regulação up-down, que ela vai alterar o córtex para resultar na diminuição da dor e da percepção da dor. E isso vale ouro. Porque eles viram que a meditação, ela conseguiu modular o córtex que a gente chama de PAG, que é o córtex que está relacionado ao mecanismo de produção de dor no nosso cérebro. Então, ele influencia na origem da dor, no córtex que origina a dor. A meditação consegue impactar essas áreas. E aí está a grande diferença entre os resultados, certo? Em que a analgesia, pelas simulações, a gente vai ver que ela vai acontecer em função da regulação da respiração, respirações mais baixas, e o relaxamento promove sim a analgesia. Mas os indivíduos que meditam alcançam diminuição da dor pela via do córtex anterior, da ínsula, do PAC e de áreas muito importantes. E não só foi visto para os meditadores aumento dessas áreas de modulação em favor da dor, como a desativação de áreas que estavam hiperativadas à presença da dor. O que eles viram que em relação à variável de atenção plena, somente a meditação houve diferença nas análises. Em relação à dosagem, então esse artigo ele vai chegar numa dose importante de 3 sessões diárias de 20 minutos por dia,
com certeza você vai garantir esses efeitos que nós falamos em relação a esse estudo. Então, esse dado me inspira muito, porque ele introduz o nosso próximo tema. Ele vai falar sobre, ele vai me remeter à experiência de Daniel. Na Bíblia a gente vê o exemplo de Daniel, que pela sua cultura judaica, ele tinha 3 paradas no dia em que ele meditava, em que ele orava, que ele conversava com Deus. E é uma história muito inspiradora, né? Que vai nos introduzir, então, à meditação cristã, em concordância aí com esses artigos que vão dizer para nós que todos esses efeitos que nós vimos até agora podem ser garantidos com uma dosagem de 3 paradinhas de 20 minutos no dia de meditação, que é nada mais nada menos o momento que você acorda, o ritual de entrada, que a gente já tem motivação para isso, o ritual de saída do dia, que seria você examinar o seu dia, entender o que aconteceu e refletir ali, meditar, e uma parada aí no meio do dia, que poderia ser a hora do almoço, a hora que você para. E o almoço é um ótimo momento de autorreflexão, de comunhão, de conversa, de relacionamento, que você consegue espaço para isso também. Procure pelos outros vídeos do canal, nós temos aulas sobre muitos assuntos relacionados ao cérebro, relacionado à qualidade de vida, longevidade. E se inscreva, aperta o sininho, nos ajude aí para a gente fazer mais conteúdo como esse.